dia a todos. Já conheço quase todo mundo. Tem alguém chegando pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Essa casa é, assim, realmente nossa primeira casa, talvez, né? Nosso lar, porque a gente chega aqui e já é abraçado pela espiritualidade, a gente já se sente, assim, muito querido pela Maria Angélica, pelos espíritos trabalhadores da casa. E nós estamos prosseguindo hoje, então chegou num dia ótimo, no início do estudo do Livro dos Espíritos. Na segunda-feira passada, quem esteve presente lembra que o Fábio fez as primeiras perguntas. Que é Deus? Então, quem está chegando agora está chegando bem, que está chegando no início de um estudo que foi preparado para codificar a doutrina espírita por Allan Kardec. Ele faz as perguntas. Hoje nós vamos estudar 4 perguntinhas, da 10 a 13. E quem responde? São os espíritos superiores, que vêm trazendo todo um conhecimento maravilhoso que vai, além de nos instruir, vai trazer maior consciência de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, não é? E para onde vamos? Temos essa curiosidade, não temos? Todos nós, né? Todos nós. Então, isso está muito bem sedimentado na doutrina espírita e é muito bom estudar, né? Na semana passada, o que o Fábio falou para a gente? Pergunta, quem já estuda na casa já sabe, tanto a pergunta quanto a resposta. Brilhantemente, Kardec fez a pergunta, que é Deus, e não quem é Deus. Isso já é maravilhoso por si só, porque já tira a ideia de um Deus personificado, um Deus que tem gostos e aversões, sofrimentos e problemas, não é? É, assim, causa primária de todas as coisas. E aí a gente já fica sossegado, não é? Porque já é um novo conhecimento, não é? A gente já estabelece o nosso conhecimento da doutrina espírita num Deus que é base e criação de tudo, inclusive de nós. Por muito tempo, o homem esteve separado, né? Na separação que houve na história, a gente pode falar mais sobre isso mais tarde, da ciência e da religião. E a doutrina espírita, ela se apoia na filosofia, na ciência e é uma religião. Então, nós temos essa religação com o Criador, mas apoiados em toda uma investigação científica, porque o próprio Kardec, além de professor, além de matemático, ele também tinha muitos amigos cientistas, como, por exemplo, o Flammarion, que era astrônomo. Então, todas essas questões assim, do universo que estão nessa primeira parte do Livro dos Espíritos e também na Gênese, elas são muito estudadas. E eu sinto muito avisá-los que eu vou frustrar todos, porque eu não vou conseguir trazer a resposta da primeira pergunta de hoje. Podemos conhecer a natureza íntima de Deus? Kardec pergunta. E a resposta é simples. O que vocês acham que os espíritos respondem? Não. Então, estamos todos frustrados, mas Kardec não se dá por vencido. As próximas perguntas ele vai continuar investigando, investigando, investigando. Mas por que será que a gente não pode conhecer a natureza íntima de Deus? Por que será? Não estamos aptos? Mas nós não somos filhos dele? Poxa, eu queria conhecer meu pai, queria saber exatamente a sua natureza íntima. E a gente se conhece perfeitamente, cada um de nós? A gente conhece a nossa natureza íntima? Isso aí é uma boa base de investigação, né? Tem uma música do Gilberto Gil, que é muito boa, que é assim: se eu sou algo incompreensível, meu Deus, é mais... É uma pista, né? Então, se eu sou incompreensível, vou tentar me compreender, né? É uma linha de pensamento. Tendo autoconhecimento, a gente vai se preparar para ter uma compreensão cada vez mais dilatada. Isso acontece assim, de uma hora para outra? É um processo, né, gente? Alguns vão mais rápido, realmente, pode ser que aconteça, para algumas pessoas mais dedicadas e que queiram mais se conhecer. Automaticamente, se conhecendo, quem conhece o micro, conhece o macro. Essa é uma lei, tá? Não é minha, não, é da física mesmo. E aí, a gente vai entender um pouquinho mais o Criador. Os espíritos superiores, eles respondem
que nos falta um sentido. E só isso. Não, vocês não conseguem ainda, nós não conseguimos ainda entender a natureza íntima de Deus, porque nos falta um sentido. E a gente fica pensando, eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando, né? Que sentido? São os 5 sentidos que a gente tem? Ou será que é um sentido, uma direção? Porque a palavra é dupla, né? No português, pelo menos, né? Um sentido, qual será o sentido? Mas depois, analisando, a gente pensa, através do olfato, você sente um cheirinho de café e você tem um sentido da onde você vai, através daquele aroma, você vai atrás do seu sentido e tem um sentido de ir até a cozinha para tomar um cafezinho, certo? Você escuta um ruído, está sozinho em casa, na casa de 2 andares, você escuta barulho lá embaixo na garagem. E aí você tem certeza que não foi no sótão. Aonde foi o barulho? Você tem ideia de onde você tem que ir. Quando o sentido é depurado, isso vai te dar uma orientação de onde seguir, certo? Então, tanto faz o sentido aqui. Se é o sentido físico, através do qual a gente apreende o mundo, ou se é o sentido que essa orientação, através do que você apreendeu, através do sentido, vai te levar. Porque como nós experimentamos o mundo, gente? Como? Nós, através dos 5 sentidos, não é? Tanto dos 5 sentidos quanto dos órgãos dos sentidos. Então, a visão a gente vai através dos nossos olhos, não é? Porque muitas vezes falta um órgão do sentido e ainda assim a gente tem um pouquinho daquele sentido porque o nosso cérebro foi feito para traduzir isso muito bem. E isso é uma ponta, isso é só uma ponta. A gente apreende o mundo através dos sentidos, mas aqui dentro do cérebro, a visão, por exemplo, os bastonetes lá dentro do nosso cérebro vão traduzir o que a gente vai ver em cores, dependendo da capacidade, né, da abertura de luz também, a coisa vai ficar mais evidente ou menos evidente. Se tiver meio escuro, a gente vai ver uma coisa enrolada assim no chão da garagem, vai achar que é uma cobra. Acende a luz para ver. Era uma corda. Então, você se assustou, você se deu aquele, né? Tudo isso a mente da gente faz quando algum sentido não está muito desenvolvido, não está muito apurado. Então, além dos sentidos, a gente tem a nossa mente que vai traduzir, não é? E nós temos, assim, isso vai causar um impacto muito grande numa grande gama de situações dentro de nós mesmos, tá? Que a gente pode chamar de campo emocional, campo mental, e até chegar à nossa consciência. Até chegar à nossa consciência, a gente tem, assim, um espectro muito grande de impressões que o mundo físico vai causar até a gente conseguir traduzir para chegar na base de tudo, que é a consciência, quando tiver tudo tranquilo, tudo calmo, tudo serenado, a nossa centelha divina, que é o que nós somos, ela não é nossa, ela é do Pai, não é? Nós somos todos filhos desse Pai. Aí sim a gente vai conseguir se reconectar, não com o que o mundo puxa a gente, mas com o que Deus espera de nós, que a nossa luz brilhe, a nossa verdadeira essência, a nossa natureza íntima, que é a questão do Kardec. Podemos conhecer a natureza íntima de Deus? Está difícil enquanto a gente não conhece quem nós somos, a potência de luz que nós somos, a centelha divina que nós somos. Ainda não estamos vivendo essa potencialidade, vivendo divinamente no mundo, porque estamos ainda muito atrelados aos sentidos e ao que o mundo puxa a gente para fazer. Quando a Cris silenciou e nos deu 10 minutos de meditação, vocês viram que beleza? A gente chega agitado, a gente chega feliz pra caramba, porque estão todos os nossos amigos aqui, a gente quer abraçar e beijar todo mundo, não é? A gente quer ir para a cantina, a gente quer ver o brechó, a gente quer ver os livros. Então, a gente é muito, assim, cheio de... Ainda bem, né? Cheio de vida, cheio de vontade, né? Cheio de coisa para resolver e fazer e alegria. Então,
tudo isso fica muito puxando a gente para fora. Quando a gente para, medita, serena, acalma, é muito importante que a gente sossega tudo que está indo para fora e começa a vir para dentro, para entender essa nossa natureza íntima. É o único caminho que a gente vai ter para conhecer o Criador. E vocês querem conhecer o Pai? Todos nós? Claro que sim. Olhar esse dia maravilhoso, como a Cris falou, esse céu, essa semana inteira, né? O céu estava um espetáculo, né? Todos os dias e todas as noites, né? Não sei se vocês repararam, mas Vênus está brilhando muito forte, tem uma lua fininha, assim, o céu está um espetáculo. Tá de ajoelhar para agradecer, gente, não é? A gente, às vezes, nem se dá conta, a gente nem se depara. Tamanho ruído interno que a gente tem aqui, que a gente não sossega. Porque agora não é baixar o volume de fora, não. É baixar o volume de dentro, dessa mente tagarela. Essa é tagarela, não é? Para conseguir compreender e ir na direção correta, que é o autoconhecimento que vai trazer esse conhecimento divino. Então, estamos hoje aqui para estudar o quê? Os atributos divinos. Na verdade, todos os atributos divinos, eles se reúnem, talvez num só, não é? Na perfeição que Deus traz em tudo que Ele faz e cria sem parar, como Jesus falou. Vou voltar para a questão anterior, tá? Porque hoje é da 10 a 14, mas hoje vou voltar umazinha só. A questão número 9, que o Fábio falou na semana passada. Quem estava aqui vai lembrar. Como a gente conhece o autor de uma obra? Está na resposta dessa questão que o Kardec fez e os espíritos responderam. Se a gente olhar um quadro, por exemplo, os girassóis. Quem pintou os girassóis? Mentalmente. Tá fácil, esse está fácil. Esse quase todo mundo sabe, né? Esse aí, mesmo que você não goste muito de pintura, vai saber que foi Van Gogh. Quem pintou a Capela Sistina? Que tem lá... Tá fácil também? Italiano? Michelangelo, tá fácil também, não é? As ninféias, aquela pintura impressionista que todo mundo gosta das flores. Não. Esse foi Monet, pois é. Alguns vão escapar. O grito, esse eu gosto, mas nem todo mundo sabe quem foi. É um norueguês, né? Mensch, exatamente, muito bom. Nossa, a turma aqui é boa. E se fosse escultura? Quem esculpiu o pensador? Tá ficando difícil? Não, esse é só um quiz para a gente acordar, tá bom? Para a mente ficar desperta. A nossa mente gosta de desafio, gente. Se eu fico só falando do incompreensível aqui, vocês vão dormir. Então, né? Vamos fazer um exercício de entender que a gente conhece quem fez porque está feito. Não é? Olha, se eu ficar mentalizando um bolo de chocolate na minha cozinha, vai acontecer? Puxa, eu estou mentalizando. Se eu não passar para comprar, não vai acontecer, tá bom? Ou então, se eu mesma não fizer, não é? Então, a gente sabe da existência de Deus, isso está na pergunta número 9, que nem era para a gente estar estudando aqui, mas eu acho importante, porque a gente vai continuar falando sobre o incompreensível, né? Sem comprovação. Então, a comprovação que a gente tem são 100 trilhões de galáxias. Pasmem, não é demais isso? Isso é da ciência. É muita galáxia, né? Em cada galáxia, a nossa, por exemplo, a Via Láctea, são 200 milhões de estrelas, e muitas maiores do que o nosso Sol, que é de quinta grandeza. Então, dá para imaginar a vastidão desse universo? É incrível, não é? E por que o universo existe? Quem criou o universo? Foi a partir do Big Bang? Ok. Pode ser, né? Cientistas estão estudando isso. Mas o que originou? Qual é a causa primária de todas as coisas? Então, daí vem a comprovação, né, da existência de Deus. Porque tudo que existe foi criado. E Deus? Aí vem as perguntinhas de Kardec, né? As mais difíceis que estão reservadas aqui para a gente hoje. Será dado um dia ao homem conhecer o mistério da divindade?
É a pergunta número 11. Então, Kardec já coloca como um mistério? Não é? Coloca como um mistério e para a gente desvendar esse mistério, o que é necessário. Aí a gente vai para as bem-aventuranças, tá bom? Que, antes de eu dar a resposta aqui dos espíritos, vamos pensar, diante de galáxias, só da nossa, da Via Láctea, já olharam a Via Láctea à noite, num lugar que não tenha muita luz, assim, num campo, numa área rural, em que você vê aquele facho de estrelas, assim, maravilhoso, né, no céu? Não é uma coisa para a gente contemplar e ficar assim, agradecido, é lindo, né? Um espetáculo mesmo. E aí a gente vê, é um mistério para a gente, ainda é um mistério para a gente, se a comprovação científica se existe vida nesses planetas. Para a doutrina espírita, será que Deus teria colocado a gente aqui sozinho na Terra, que é, né, num sol de quinta grandeza? Não estou desmerecendo não, que o planeta é lindo, a gente já elogiou que o mar é maravilhoso e hoje deve estar melhor ainda, né? Quem tiver a tarde livre, aproveitem. Mas a gente estaria sozinho aqui, nesses bilhões, trilhões de galáxias e milhões de estrelas? Será que não teria vida? Para isso, a gente sabe que Jesus nos falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. E diante dessa vastidão, a gente volta para as bem-aventuranças, que era meu projeto, falar delas. Que bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Se a gente, diante dessa vastidão, não se tornar humilde, eu não sei por que a gente vai continuar orgulhoso e arrogante, e do quê? Não é? Olha para a Via Láctea, olha para o céu. E aí você conclui que, né, de trilhões de sóis e planetas e a vastidão toda por aí, não estamos sozinhos. Com certeza, né, outros planetas, outros mundos são, inclusive, mais ditosos, mais felizes, não é? Que o nosso, que está quase indo para a regeneração. Falta um empurrãozinho de quem, gente? Da gente, da nossa reforma, da nossa melhora. Porque quando que o mundo melhora? Quando nós, habitantes desse mundo, melhoramos. Isso vai junto. Isso não acontece, né? Não é do mundo. São os habitantes do mundo que precisam ir, aos poucos, se transformando. Porque tudo tem seu tempo, não é? A não ser Deus. Deus está além do tempo e do espaço. Ele é o um sem segundo. O que quer dizer isso? Isso é entender um dos mistérios, não é? Porque Deus é único, Deus é um. Então, não existe um segundo Deus. Não tem uma deidade para criar uma coisa e outra deidade para criar outra. Existem, sim, co-criadores, como Jesus nos ensinou. Que, assim como Jesus veio na missão de alavancar, não é? E cuida, e é governador do nosso planeta e do nosso sistema, e cuida de nós, e por amor, por misericórdia, veio nos ensinar, tem mais uma bem-aventurança que vai nos fazer entender o Criador, que é: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Então, será que a gente vai ver Deus com nossos olhos físicos, assim agora como a gente está aqui? Vou perguntar uma coisa bem simples. Alguém aqui não usa óculos? Usa lente? Está de parabéns, porque você é a única. Olha só, tem 2 pessoas. Já fez cirurgia? Já corrigiu. Então, antes já tinha alguma coisa, não é? Olha que maravilha, agradece. Porque assim, né? E ninguém está livre de um dia precisar para leitura, certo? Né? Ninguém está livre, ninguém está livre. Se nós, com essa nossa miopia básica, vou chamar de miopia, mas vem tudo junto, tá? Hipermetropia, estrabismo, o que seja, tá bom? Vem tudo junto. Presbiopia, né? Tudo que pode acontecer com a gente, com a nossa visão. Se a gente, com essa pouca visão que a gente tem, a gente ainda não conhece, consegue, né, ver muita coisa além da gente mesmo, não é?
além do nosso pequeno espaço, como a gente vai entender a criação toda? Como a gente vai entender tudo? Sendo humilde, sendo puro de coração, como Jesus nos ensina nas bem-aventuranças, poderemos ir desvelando, porque é uma retirada de véu, não é? Ter o puro coração é o quê? É tirar. Na verdade, a gente já é. Essa é a boa nova de Jesus, gente. Essa é a boa notícia. Mesmo nessas questões difíceis que o Kardec propõe para a gente, não é? Podemos conhecer os mistérios da divindade. Até nessas situações, Jesus vem nos trazendo uma boa nova, que é o seu evangelho, que é como a gente vai fazer isso, tirando o que a gente não é. O que a gente não é? Vamos pensar. O que a gente é? Isso é um exercício que a gente deveria fazer todo dia, disse Santo Agostinho, na questão 919, tá bom? Que é uma meditação acerca do seu próprio dia, o que aconteceu até agora, né? Então, eu não sou aquela pessoa que acorda de mau humor, porque eu sou uma centelha divina que já acorda dando bom dia para o céu, para a lua. Seja qualquer hora do dia, a gente acorda às vezes tão cedo que a lua ainda está lá, certo? Mais um motivo para dar bom dia, que o céu está duplo, né? Tem sol e tem lua. É maravilhoso, ainda mais no inverno, né? Fica bem evidente. E aí, o que mais que eu não sou? Eu não sou aquela pessoa irritada, irritável, que qualquer coisa me tira do sério. O trânsito me tira do sério, o Uber que demora me tira do sério, a pessoa do meu lado me irrita, a pessoa, não é? Eu não sou essa pessoa. Por quê? Porque na minha natureza íntima, eu sou a centelha divina. Eu sou a manifestação, olha, gente, como a gente é lindo, como a gente é importante para Deus. Eu sou a manifestação divina no meu melhor agora. Eu não sou um verme rastejante a 1000 encarnações errando. Tudo bem, eu errei. Confesso, errei. Até agora eu já fiz besteira, todos nós fizemos. E daí? O que a gente vai fazer com isso? Carregar uma culpa? Se impossibilitar de melhorar? Achar que vai ficar no erro para sempre? Não, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e reconhece que é um ser divino, feito para a sua beleza e perfeição. E que nós temos, no capítulo 17 do Evangelho, a máxima de Jesus: sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Então, a gente já tem, Jesus aqui já dá uma dos atributos de Deus que a gente tem que desvendar hoje, não é? Perfeitos como o Pai Celestial. Aí a gente pensa, não vou dar conta disso, não. Tá difícil, né? Ser perfeito como perfeito é o Pai. Parece que é uma missão impossível, não é? Mas não é. Se Jesus fala, não é? Não é impossível, porque a gente pode fazer cada dia melhor do que o outro. Não tem o passado mais que perfeito? Então, vai ter o futuro também mais que perfeito. Hoje eu vou ficar melhorzinha do meu modo. Amanhã, como é que eu vou estar? Melhor ainda. Porque eu já vou estar consciente de muita coisa que eu ainda estou fazendo de estranho, de esquisito. Que se antes eu demorava para ver, eu não sei vocês, mas agora vem rápido. A resposta vem rápido, né? Gritou, fica rouca rápido. É ótimo, porque aí você não grita mais. Para de ser escandalosa, gritona, que é feio pra caramba levantar a voz, não é? Que possamos adoçar a nossa voz cada vez mais, com esse mel infinito que vem de Deus, para que a gente consiga ser mais doce, ser mais dócil, ser mais calmo, ser menos irritante, atrapalhar menos o outro, e que possamos pensar algumas vezes antes de sair atropelando as pessoas com os nossos pensamentos. Eu não sei vocês, mas eu penso rápido, então rapidamente já dá um ímpeto de ir falando. Não, peraí, será que o que eu vou falar vai ser bom, vai ser útil? Aquela peneira de Sócrates, né? Então, vamos voltar lá para o tema e vamos voltar lá para a peneira da filosofia. O que Sócrates, Platão, que são os precursores do Espiritismo, isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o que eles achavam de Deus? Qual era a ideia que eles tinham de Deus? Não é? Por quê? Para Sócrates, Deus é a razão perfeita. Adivinha se Kardec gostou disso?
O bom senso encarnado, adorou, perfeito. Realmente ele traz à luz, né, essa perfeição que nos leva a raciocinar. E aí vem o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e diz pra gente, e é pra gente, tá? Amai-vos, que a máxima maior é amor, e instruí-vos. Então, o conhecimento é que vai nos trazer essa possibilidade de desvendar esse mistério que é Deus, que Kardec vem perguntando aqui na 11, que a gente tem que dar conta disso, certo? Então, fui jogando várias máximas de Jesus para que a gente fique com isso. Eu não vou resolver para vocês essa questão, gente. Sinto muito em frustrá-los novamente, porque para a gente ainda falta o sentido. Mas dentro de nós já está essa centelha que já está aquecendo aqui, que já está elevando os nossos pensamentos para entender. Se Sócrates diz que Deus é a razão perfeita, Platão diz que ele é a expressão máxima e perfeição do bem. Do bem. E Aristóteles, ele diz que Deus é a perfeição absoluta. Então, volta para aquele pensamento do absoluto, que é um sem segundo, que Deus é único. Absoluto porque é um só. E nós? Nós somos relativos, muito bem. Já fizeram logo a conexão, né? Do absoluto e do relativo. Então, a gente tem na filosofia, que é um dos pilares da doutrina espírita, uma explicação para desvendar esse mistério, certo? Vamos avançar mais um pouquinho e vamos para a questão 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, então Kardec se conformou? A pergunta já começa assim, olha, tudo bem, eu não vou dar conta de entender, mas podemos ter algumas ideias das suas perfeições? E ele pergunta no plural. Fiquei intrigada, ele podia perguntar da sua perfeição, não é? Ele pergunta das suas perfeições e os espíritos confirmam. De algumas, sim. O homem compreende melhor a proporção que se eleva acima da matéria e ele as entrevê pelo pensamento. Então, nós não conseguimos entender ainda porque ainda estamos muito presos à matéria. Mas talvez em desdobramento, fiquei pensando eu, tá? Isso aqui é a conclusão que a gente vai tendo em cima da resposta. Se a gente estiver um pouquinho mais desligado da matéria, a gente vai poder entrever, não é ver diretamente ainda não, porque quem olha direto para o sol faz o quê? Queima a retina, fica cego, não é? Então, a gente vai só entrever através do pensamento. Agora, entender o pensamento divino foi sempre uma questão dos cientistas que não estavam apartados de Deus. Teve uma época que a ciência se separou de Deus, mas antes disso, a gente tem muitos cientistas, né? Quase todos vão pensar Galilei, Copérnico, Kepler, tá? Todos os astrônomos, todos eles consciência de Deus, adoração a Deus, certeza da existência de Deus. Inclusive Darwin, com a origem das espécies, ficou numa saia justa, confere? Porque ele, com o criacionismo, né, Deus é o criador. Mas Darwin, ele propôs que existe o evolucionismo. Isso cria algum conflito para a gente? Nenhum, porque a lei do Pai é uma lei de progresso, também de amor. Por amor a gente evolui, por amor a gente progride. Então, uma coisa não invalida a outra. Aí vou perguntar para vocês, para quem está dormindo, vamos lembrar daquela questão, não tem ninguém dormindo, olha que legal. Mas aquela pintura, não sei se vocês conhecem, uma pintura do Rafael Sanzio, essa eu vou dar resposta, tá? Não precisa ficar lembrando, não. Que é muito bonita, que tem os filósofos, tem a Escola de Atenas, ou Academia de Atenas é o nome da pintura, que é bem grande, até assim, enorme, né? Que ele pintou todos os seus colegas representando os filósofos. A gente tem
Platão. Platão apontando para o céu. E a gente tem Aristóteles apontando para o chão. O que será que aquilo quer dizer e o que tem a ver aqui com o nosso estudo sobre Deus? Os dois estão falando de Deus, tá? Porque o assunto filosófico principal é quem somos nós, da onde eu vim, que é de Deus, e os dois tinham certeza disso, tanto Aristóteles quanto Platão, né? Platão aponta para o alto, que é uma ideia transcendente de Deus, que é uma ideia que Deus, na sua perfeição, transcende a tudo que criou. E Aristóteles, para a gente saber, ele estudava bem os elementos da matéria, né? Ele estudava água, terra, fogo, ar. Então, ele estava bem ligado ali na matéria. E ele via Deus em tudo. Ele via Deus no fogo, ele via Deus na água, ele via Deus no ar, ele via... né? Como Deus está realmente em tudo. Então, é um princípio de Deus imanente. Deus em todas as coisas e Deus transcendendo todas as coisas. Isso traz alguma complicação para a doutrina espírita? Nenhuma, porque uma não é excludente da outra. As duas, tranquilamente, a gente sabe que Deus é causa primária de todas as coisas, que com certeza transcende todas as coisas. Quem ensina isso para a gente? Jesus, nosso mestre, que faz nossa ponte para Deus. Se tiver alguma dúvida, a gente vai no Evangelho e tira a dúvida, não é? Deus fala, eu e o Pai somos, mas o Pai é maior do que eu. Não está resolvida essa questão, né? Porque fica tanta polêmica, gente, tanta polêmica, que se a gente tiver um pouquinho de vontade de ler o Evangelho, a gente vai achar a clareza que Jesus traz para a gente das questões filosóficas mais difíceis de resolver da humanidade, porque a ciência fica muito presa nisso, né? Na imanência ou na transcendência, e aí criam-se escolas e pensamentos que, na verdade, têm uma base muito comum, não é uma coisa que seja excludente uma da outra. Eu vou trazer agora um salmo muito bonito que foi usado por Kepler, um cientista, que ele conseguiu em 1700, mais ou menos 1600 e pouco, no século 17, ele conseguiu entender como que eram as órbitas dos planetas no sistema solar, porque antes dele achavam que era redondo mesmo, tudo era, né, circular, as órbitas eram circulares. Ele conseguiu perceber que que existia uma dilatação, né, e que as órbitas eram elípticas. E isso foi um grande avanço para a ciência. E isso através... Hoje em dia tem lançado aí já no espaço, né? Antes era o Hubble. Vocês acompanham o site da NASA? Agora eu vou abrir um parênteses antes de falar do... Vocês acompanham o site da NASA? É só acompanhar o site da NASA que vocês vão ter provas da existência de Deus. Ninguém precisa procurar longe, não. Vai estar aí na palma da sua mão. Se você abrir lá, NASA, acompanhar as fotos que são diárias. A gente tinha um telescópio espacial, o Hubble, acho que foi em 2008 que ele foi lançado. Em 2014 ele teve miopia, gente. A lente, sério, estou falando sério, a lente dele embaçou. E Deus nos permite essa inteligência, não é? De mandar para o espaço, na época, através de robótica, né? Outras lentes, para que, se isso acontecesse, se ele envelhecesse e precisasse de óculos para leitura, trocassem as lentes dele. E assim foi feito. E ele continua mandando lindas fotos, está por aí. Mas agora, recentemente, o Kepler, eu ia falar do Kepler, né? Que descobriu as elipses, ele foi lançado, ele foi homenageado por um novo telescópio, 300 anos depois, por um novo telescópio espacial que já foi lançado, que também está, assim, mandando imagens nítidas, cada vez mais nítidas. A gente está, assim, se aproximando realmente, né, dessa infinitude que é o espaço, que é uma beleza, assim, que é transcendente, né? E é imanente também, porque Deus está em todos os lugares, não é? Não tem um lugar que Ele não esteja. Aliás, essa foi uma pergunta que um menino foi fazer, acho que nem era tão menino assim, ele foi fazer para um grande sábio, aonde Deus está? Aonde Deus está? E aí, o
O sábio falou, bom, o que você acha? Ah, eu acho que ele está no meu coração. E aí, com certeza, né? Mas está só aí? Me diz, então, aonde ele não está, não é? Porque ele está em tudo. Aonde ele não vai estar, né? Não existe. Em todas as criaturas. E por que será que Deus... Agora eu quero entender mais ainda que Kardec, hein? Por que será que Deus cria e cria sem cessar? Por que será? Essa não é pergunta de Kardec, não, tá? Essa é a 12,5 da Rose. Ai, ai. E aí, olha só, João vem me responder, tá? Na primeira epístola de João, ele vem falando que Deus é amor. Deus é amor. E ele diz, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Vem Paulo e diz no Atos dos Apóstolos, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. E aí vem André Luiz e fala no Evolução em Dois Mundos, que nós todos somos tais quais peixes, eu adorei isso, que eu sou do signo, né? Imersos no oceano divino de amor de Deus. Imagina que coisa linda, imagina o universo todo, imagina além da Via Láctea, imagina Andrômeda, aquela Aldebaran, é a estrela lá de Andrômeda, que é um espetáculo, sei lá, é 100 mil vezes maior que o Sol. Consegue imaginar uma estrela assim? Ainda não é para a gente, né? Mas a gente pode olhar, já tem telescópio, né? Já pode ir tirando uma casquinha do Sol dos outros, gente, não tem problema nenhum. Está aí que é para a gente dividir, não é? Deus é amor, então tudo que está no universo é para a gente compartilhar. E aí, assim, fica outra pergunta. Aonde adorar a Deus? Se Deus é amor, se Deus está no meu coração, aonde eu posso adorar a Deus? Essa questão é minha? Quem fez essa pergunta para Jesus? A Cris sabe, ela já riu. Essa questão foi a samaritana. Jesus foi a Samaria, e lá tem um poço, que é o poço de Jacó. E aí a samaritana, nossa, só, que pena. A samaritana, eu nem li ainda o versinho, eu vou ler no final. A samaritana, ela está ali pegando água para ela, para levar para casa. E aí Jesus, que está ali no poço, os seus discípulos foram comprar alimentos, mantimentos para o grupo, fala para ela, você pode me dar um pouquinho dessa água? E ela fala, eu nem te conheço, você é um estranho para mim. Aí ele fala, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você com certeza ia pegar um copinho para mim. Com certeza. Porque a água que eu posso te dar, ela vai te dessedentar o seu coração sedento de amor e aflito para sempre. Aí fala, tá bom, dá água e fala, fica aqui que eu vou trazer meu marido. E ele fala, 5 maridos tivestes, e aquele que está lá não é seu marido, não. Então, cuida da sua evolução espiritual. Depois você leva para casa um pouquinho dessa água para ele, que eu posso te dar. E aí, ela chama mestre, ela já reconhece, era um estranho, não é? Vira senhor quando ela dá água aqui, senhor. Depois vira mestre, e aí ela pergunta, Senhor, então onde eu devo adorar a Deus? Porque os samaritanos adoravam ali no Poço de Jacó, que o templo deles tinha sido destruído. Será que eles precisavam ir até Jerusalém para adorar no templo de Jerusalém? E aí Jesus responde, devemos adorar a Deus em verdade e espírito. Aí é outro mistério, né? Porque a gente está tão acostumado a passar batido nessas questões que a gente não questiona, né? Essa verdade, dessa transcendência de que nós já somos da natureza divina, né? E que adorar a Deus é fazer o melhor do nosso dia de hoje. A gente saindo daqui, a gente vai lembrar da nossa natureza íntima. Somos filhos de Deus e estamos aqui para adorar a Deus em nós e no outro e em toda a criação, em tudo que Deus criou. Bom, eu vou passar logo para a última pergunta antes que não dê tempo, né? Última pergunta é a melhor de Kardec. Sabe por quê?
ele não está satisfeito, tá? Com as respostas, que a gente não pode conhecer a Deus, que a gente vai ter que ainda depurar muito, né? E se tornar um espírito puro. Bem-aventurados puros de coração para ver Deus face a face. Ele ainda fica assim achando. Então, ele quer logo ensinar para a gente. Didático que é, mestre que é, o mestre de Leão quer ensinar a gente. Então, ele pergunta, será que Deus é eterno, imutável, único, todo-poderoso, absolutamente bom e justo? Ele dá resposta. E aí os espíritos respondem, tá bom, pode ir pensando assim por enquanto, tá tudo certo, tá tudo ok. Então Deus é tudo isso porque o Kardec, né, insiste que a gente precisa saber esses atributos. Mas, na verdade, né, sendo onipresente, onisciente e onipresente, né, ele já está em nós, ele já está na nossa inscrito através das suas leis, que é a forma que ele governa na nossa consciência. E o que é a nossa consciência? Nossa consciência é a base estável para que todas as manifestações do nosso dia aconteçam. E que é Deus? É a consciência suprema, a inteligência suprema, base constante para que toda a infinitude se manifeste. Bacana comparar a nossa consciência, não é, individual, criada por Deus, com a natureza dele. É isso que aqui os espíritos dizem que a gente precisa entender, né? Que a nossa natureza íntima é o caminho da gente entender a natureza íntima de Deus. Como está quase terminando, eu trouxe um versinho lindinho do Chão de Flores, que são, assim, mini poeminhas muito fofinhos por espíritos diversos, ditados por Chico Xavier. Esse é de Ciro Silva, Perante Deus. Sublime é o gênio terrestre, na ciência que o traduz, mas quando fala de Deus, é um cego estudando a luz. Então, assim como Hubble teve a sua miopia, a gente continua tateando junto. Vamos juntos, não é? Que a gente vai entregando, confiando, aceitando e agradecendo a Deus por cada dia. Muito obrigada pela paciência.